Bem, como eu havia dito nessa postagem aqui, as coisas vão mudar. E as mudanças começam agora. Digital Circus lançou um episódio novo, e já tem muita gente falando sobre ele, e agora é minha vez de falar sobre. Se eu pudesse resumir o que eu acho desse episódio em uma frase, essa frase seria absolute insanidade. Esse é o episódio mais longo até agora, com 33 minutos de duração. E de forma irônica, o Caim fala que nesse episódio a aventura vai ser um pouco mais curta por causa do evento de premiação que ocorreu no final do episódio. Tal evento que eu acabei esquecendo enquanto assistia o episódio, porque é difícil lembrar desse tipo de coisa enquanto você vê os personagens se matando como se estivessem em um Battle Royale. Com direito a referências a jogos de tiro e um número musical surpresa. E é simplesmente fascinante como cada um desses elementos acabam se encaixando sem destoar um com o outro. Só sendo uma série como Digital Circus para fazer isso funcionar. Assim como nos episódios anteriores, nesse episódio nós tivemos algumas revelações, mais detalhes sobre os personagens e principalmente mais perguntas. Principalmente a respeito do Jax, já que o episódio é bem focado nele junto da Pomni e da Zooble, e algumas sobre o Caim e o Kingo. Uma das revelações que tivemos é que o Jax provavelmente é o personagem que mais está próximo de enlouquecer, e isso fica evidente em duas cenas. A cena em que ele sorri depois de discutir com a Pomni, talvez indicando um sorriso falso e que ele esteja usando uma máscara para fingir estar de boa. E a outra é quando ele parece ter um ataque de pânico no banheiro. Possivelmente esse sendo o estágio mais próximo da abstração. E ele só não abstraiu ainda por persistência ou por já estar acostumado. Eu pessoalmente acredito em ambas as possibilidades. Outra revelação, essa sendo um pouco mais cômica que a anterior, é que Zooble canonicamente sente vontade de se enroscar com outra pessoa. Quero é sexo! Eu quero é sexo! Uou! E eu não tô brincando, olha essa cena. Really want to know what I want? Oh no. I want the ability to have sex. No way. Assim, eu tenho duas perguntas. Por que você quer isso e por que na dublagem brasileira eles não censuraram essa palavra enquanto na versão original eles censuraram? E ainda tem louco que diz que essa série é pra crianças. E logo após essa cena a gente vê o Caim fazendo uma piada que só funciona em inglês. Mas em compensação, na dublagem brasileira a gente tem o Jax perguntando o que se faz com o Uzu. Ora, não é óbvio? Pega o Uzu e enfia... Onde é que eu tava mesmo? Ah é, eu lembrei. Depois da tal piada que só funciona em inglês e a aparição do NPC que só aparece pra sustentar essa piada, o Caim cria uma sala privativa para fazer um jogo de confiança entre os personagens do circo. Um jogo de confiança que envolve uma arma carregada. O que pode dar errado, não é? Ele explica as regras do jogo de confiança usando essa animação diferenciada, que é bem legal e bem feita, e depois coloca a arma carregada nas mãos do Jax. De novo, o que podia dar errado? Eu não podia esperar menos. Depois desse primeiro tiro, o Caim simplesmente desiste e fala para eles pegarem as armas. Sim, só esse tiro conseguiu desmotivar o cara mais motivado de todo o circo. E também teve o comentário da Zooble que parece ter deixado o Caim com um pouquinho de raiva. Sendo a terceira vez na série em que ele aparenta estar irritado com alguma coisa. A primeira sendo no episódio 3, a segunda no episódio 5 e a terceira nesse episódio. Depois daquela cena, os personagens se separam em times e começam a procurar pelas armas. Jax e Pomni vão pro corredor dos quartos, onde encontram uma pistola, e começam a ter uma conversa sobre arquétipos. E nessa conversa nós vemos como o Jax enxerga as coisas. Jax cita que uma hora todos acabam recaindo a seus arquétipos, e que naquele momento todos eles não passam de personagens de desenho animado, e que não adianta nada fingir que eles não são. Todos ali representam algum tipo de arquétipo. Hagatha é animada, Gangle é triste, o Kingo é o maluco, Zooble é ranzinza e a Pomni é quem ainda não descobriu seu arquétipo. Enquanto o Jax, que diz ter escolhido seu próprio arquétipo, diz ser o engraçado. O personagem que faz o que faz só pra se divertir. Apesar de odiar o circo também, ele usa isso como oportunidade pra fazer o que ele quiser. E usa isso como argumento pra Pomni agir de uma maneira diferente nesse episódio. Ele convence ela a agir de uma forma mais parecida com ele, ou com a Pomni malvada do episódio 5. O resto do episódio se baseia no jogo de tiro, onde temos uma mistura de cenas de ação com humor, que vai do Kingo levando um tiro na cabeça por um sniper, a Hagatha usando uma arma que atira um papel escrito Bang igual Coringa, e uma cena referenciando Looney Tunes, que termina com a Hagatha sendo eliminada pelo Jax, que está visivelmente irritado nessa cena, por causa do que a Hagatha tinha dito pra ele. Detalhe que quando a Pomni chega, ele limpa o rosto e volta a sorrir, reforçando a ideia de que ele só está fingindo estar de boa, e que está escondendo as emoções por baixo de uma máscara.
E falando em máscaras, logo após isso temos um diálogo muito interessante entre a Zooble e a Gangle, que serve para reforçar ainda mais a relação que essas duas têm. Não vou entrar em detalhes, porque eu quero que vocês vejam o episódio, mas já posso dizer que essa cena já entra para os top melhores momentos da série, junto com as cenas do Kingo do terceiro episódio e o diálogo que ele teve com a Agatha nesse mesmo episódio. E falando no Rei do Xadrez, ele participa de mais uma das top melhores cenas. Um tiroteio numa sala escura que é iluminada a cada disparo. Com uma coreografia digna de filme de ação, o Rei do Xadrez mostra que a escuridão é o seu domínio, até ser atingido por uma bala disparada por ele mesmo. Depois de ser eliminado, a dupla é mandada pro cantinho dos perdedores, que por ser uma sala escura e o Kingo ficar lúcido no escuro, ele percebe que a Agatha estava se sentindo mal por conta das coisas que ela disse e fez, então tenta consolá-la. Que, como eu havia dito, esse é um dos melhores momentos da série, mostrando quão bem feito e bem escrito é o personagem do Kingo, não se limitando apenas ao arquétipo do homem louco, mostrando que de todos ali, ele talvez seja o personagem que mais sabe usar as palavras. É de fato um momento bem emocionante, até a bolha aparecer e estragar tudo. De volta ao jogo de tiro, Zooble e Gangle estão fugindo pelas tubulações, e Jax e Pomni estão correndo atrás deles. E enquanto fugia, Gangle acaba encontrando uma Tommy Gun. E eu jurava que nesse momento eles iriam meter uma referência a Scarface, que a Gangle iria metralhar eles enquanto grita "Say hello to my little friend!". Mas não foi o que aconteceu. Na verdade, segundo alguns usuários, essa cena da Tommy Gun é uma referência ao Freckle de Lackadaisy. Não sei se isso é confirmado ou não, mas segundo algumas pessoas isso faz sentido. E depois da Gangle mostrar o que ela tem de mania que ela não tem de mira, a tubulação se quebra e eles acabam caindo. E mesmo dando de cara no chão, a máscara da Gangle não quebra. Mas logo em seguida ela leva um tiro e a sua máscara finalmente quebra. E nessa cena tem um detalhe curioso. A máscara de felicidade quebra, mostrando que a máscara triste está sorrindo. Talvez mostrando que ela morreu feliz após fazer o que tanto queria, ou que ela ainda pode ser feliz mesmo estando com a máscara triste? De novo, pode ser um dos dois ou pode ser os dois. Agora só resta um alvo, que é Zooble, que foge dos dois maníacos e se esconde no quarto. Lá dentro ela se arma colocando alguns membros extras, e de brinde também acaba pegando algumas flashbangers. Pra tentar fazer Zooble sair, ou só pra irritar ela mesmo, a dupla maníaca começa a cantar Daisy Bell. Detalhe pronunciado lá no começo do episódio, onde Zooble diz que o Caim começa a cantar essa música quando ela não quer sair do quarto. Belo foreshadowing, Goozyworks. Eu não vou comentar o motivo deles terem escolhido essa música, porque vários canais já explicaram o motivo. Se eu não me engano, o próprio Corey já falou sobre isso também. Então, se você quiser saber, você consegue encontrar a resposta bem rápido. E eu preciso de uma desculpa para terminar logo esse vídeo. Esse vídeo era para ser a minha opinião sobre o episódio, mas sem querer eu acabei fazendo um resumo dele. Pra não dizer que isso foi uma análise completa, eu não vou falar sobre o resto do episódio e nem sobre a cena pós-crédito. Mesmo que eu tenha resumido grande parte do episódio, eu ainda quero que vocês vejam ele, junto com o resto da série. Se nunca viu, veja. Se já viu, veja de novo. Vale a pena. Com uma incrível animação, dublagem excelente e roteiro bem escrito, esse episódio ganha um sólido 9 de 10. Obrigado por ter assistido até aqui. Eu sou o Hunter DS e até o próximo vídeo.